aí, pessoal, e aí, Curitiba, este é o nome do podcast que está começando agora nos estúdios do Bem Paraná. Esse é um projeto que comemora 40 anos de aniversário do jornal e tem a coordenação da Josiane Ritz e a minha apresentação, eu, Rodrigo Brown, ao lado da minha companheira de vida, Bárbara Brown, e temos também a operação da Luísa Mainardes e do Franklin de Freitas. Vamos começar o episódio de hoje. A gente tem um convidado muito especial, Paulo Biscaia Filho. Paulo Roberto, né? Você é Paulo Roberto. Eu sou Paulo Roberto, pequeno brilhante. Paulo Roberto Biscaia Filho, que se auto-intitula Sanguinário Bucaneiro. Intergaláctico. Intergaláctico, favor, claro, né? faltou Intergaláctico. É verdade, Paulo, ele é um grande diretor de teatro, de cinema, professor também. E a gente vai conversar um pouco sobre... E aí, Paulo? E aí, Curitiba? E aí você vai me contar um pouco da sua história. A gente vai, primeiro nessa área mais profissional, né? Cinema ou teatro, Paulo? O que te agrada mais? Você que trabalha e transita nessas duas áreas. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por me receberem. Parabéns ao Bem Paraná pelos 40 anos. Parabéns a Curitiba por dialogar com esse veículo que tem tanta gente apaixonada por comunicação. E parabéns para vocês dois, que são o meu casal curitibano com mais malemolência que existe em Curitiba. Amo demais vocês. Queridão, obrigada. Desde a nossa, vamos falar assim, desde a nossa ida ao show da Madonna lá no Morumbi, em 93. Magical Mystery Tour. Exatamente, vimos lá o ensaio e tudo. Foi o show do Girly Show. Foi bom. Girly Show, exatamente. Foi muito bom. O que eu me lembro foi muito bom. É aquela história, né, de se você se lembra dos anos 80 é porque você não os viveu. Exatamente, Paulo. Mas foi muito bom, muito bom. E se bem que aquilo foi em 93, a gente ainda estava na rebarba. Enfim, respondendo a sua pergunta. Se você tivesse me perguntado isso 2, 3 anos atrás, eu diria, não me peça para escolher. Hoje, eu escolho cinema. Não que eu tenha desagrado com o teatro, mas é um jogo para jovens e o peso dos anos começa a cair sobre minhas costas. Né, no ano passado, a gente fez um trabalho super bonito, que foi... em agosto, setembro de 2022, a gente fez o Circo de Curiosidades do Dr. Lau, a gente circulou por bairros de Curitiba, no centro, a gente fez no passeio público e a primeira peça de rua que eu fiz na vida. E foi linda a experiência, foi incrível, mas foi muito desgastante, fisicamente, emocionalmente, é muito desgastante mesmo. E não que o cinema não seja, mas existe aquela concentração e eu tenho um amor por estar no set, por estar num ambiente controlado, onde eu posso dizer corta, volta, faz de novo e tal. Hoje em dia eu gosto mais disso e de poder depois começar a construir a história na ilha de edição, em casa, e depois compartilhar isso com públicos diversos por todo mundo, né? Eu recebi recentemente uma notícia de que o filme mais recente que a gente fez, A Macabra Biblioteca do Dr. Luchetti, que era uma websérie, daí juntei todos os episódios para virar um longa, ele foi selecionado para entrar num festival na Catalunha. Eu digo, olha que legal, eu não estava esperando minimamente esse convite. E olha que legal, o filme vai ser mostrado para pessoas do outro lado do mundo. Então, desde que eu comecei a fazer cinema, a balança começou a pesar mais para o cinema. E hoje em dia, a maior parte dos meus projetos, né, que eu vou montando, estão mais para o audiovisual do que para as artes cênicas. Nunca mais vou fazer peça de teatro na vida? Não vou ser tão dramático, radical, cuspir para cima, mesmo porque assim,
logo depois de eu ter dito eu nunca mais faço teatro, já me veio um convite que eu digo, putz, é legal, isso eu acho que eu vou ter que topar entrar nesse projeto. Então, então não vou cuspir para cima e dizer que nunca mais vou fazer, porque sempre pode ter uma ideia bacana. Mas é a minha base, no fim das contas, foi a minha base de formação e de ser aluno bacharel em artes cênicas, mestrado em artes cênicas e professor de artes cênicas durante muitos anos. Ainda dou aula para uma disciplina em artes cênicas, mas agora eu estou full time no curso de cinema mesmo. Então o cinema é onde a balança tá mais pesada agora, onde eu estou mais confortável, onde eu consigo me expressar melhor. Eu tenho uma curiosidade, Paulo. Quando você era pequeno, você já gostava de ir ao cinema? Você ia muito ao cinema? Como é que foi? Me conta isso aí. Então, tivesse aqui um divã, eu deitaria e Pois começaria então, vamos a lá. contar a história de Paula, vida. me conta, Paula, como é que foi sua experiência com o cinema? Pois então, na verdade, essa coisa de eu pesar mais para o cinema agora, pender mais para o cinema, pesar é meio ruim, né? Pender mais para o cinema agora é um retorno, porque o que eu sempre quis fazer é cinema. Na verdade, não sempre. Eu ia no cinema todo sábado com meu pai. Eu sou filho de pais separados e daí tinha aquele clássico encontro de sábado com o pai. Para ir ao cinema. E daí a gente sempre ia ao cinema. E daí Qual cinema que você ia normalmente? Os cinemas de rua que tinham aqui em Curitiba. O Vitória, Plaza. O Astor, o Plaza, o Condor e o Ritz, que acho que até um dos últimos a fechar, né? Uhum. E o Condor, o Cinema 1, e até o Ribalta, que ficava lá em cima, lá na Munhoz da Rocha, lá em cima no Cabral, quase Bacaxiri. Era incrível. Esse eu não conheci. Eu me lembro que eu fui no Ribalta. O que eu fui ver lá? Não vou lembrar, mas enfim, que a gente entrava pela tela, por debaixo da tela, assim, né? Era uma cortininha, a tela ficava de costas para a entrada do cinema. E no fundo, bem lá no fundão da plateia, tinha um bar aquário, que daí tinha um vidro, que você ficava lá dentro, daí tinham caixinhas, né, que jogavam o som do filme lá para dentro no bar e você podia ouvir o filme, podia dar uma conversadinha, tomar um esquinho ali e tal. Podia fumar, né? Não, isso era no Rio de Janeiro, tinha um Cinema 1 ali na Prado Júnior, na famosa PJ do Rio, que tinha um fumódromo, exatamente. Então ele era fumódromo. Falou, que as pessoas podia saíam nessa época. E as poltronas tinham nomes de diretores de cinema atrás. Que bonito. Eu adorava sentar na do Boris Karloff. Então, ideia é boa, né? E aí, assim, nesse período eu gostava de cinema como qualquer pessoa gosta, pelo entretenimento, pelos heróis, é óbvio. Eu sou geração Star Wars, né? Eu era criança, esse eu fui com a minha mãe, na verdade. Para ver o primeiro Star Wars. E minha mãe e um amiguinho aí foram, e daí depois eu tinha os bonequinhos do Star Wars e fazia historinhas com os bonequinhos e tal, que era exatamente o que o George Lucas queria, né? Ele fazia os filmes para que os espectadores comprassem os bonecos, que daí dava mais lucro para ele, e fizessem as suas histórias. E então tudo isso foi vindo por trás. Mas quando eu estava já com 12 anos, assim, eu gostava muito de história. E, em particular, da parte de história do Egito Antigo. E aí tinha um filme que estava estreando no final de 81, só que eu era jovem demais para ver, que era Caçadores da Arca Perdida. Era classificação 14 anos, eu tinha 12. E estava passando no Cine Condor. E o porteiro do Cine Condor não deixava passar. O outro no Astor e tal, era mais fácil de você pegar
uma classificação 14, até 16 anos conseguia. Mas o Condor era difícil, aí eu não pude ver. Mesmo mas eu com os fiquei... pais. O primeiro Indiana Mesmo Jones. com os pais não Mesmo podia. com O os primeiro pais não Indiana deixava. Jones. E Porteiro. daí tinha coisa do Egito ali, eu digo, pô, que bacana, um filme do Egito que feito pelo cara do Tubarão, né? Que eu gostava também do Tubarão, aquela coisa da cultura pop. E do cara do Star Wars. Pô, que bacana, esse filme deve ser incrível, né? Só que eu não pude ver. Aí, no ano seguinte, teve uma reprise no Cine Bristol, que a gente não tinha falado ainda, ali no início da Matheus Leme. Aí eu digo, ali no Bristol, o Bristol estava reinaugurando, eu acho que eles vão dar mole na classificação ali, e eu vou entrar. Vou na primeira sessão, que daí vai estar bem vazio. Aí eu saí, eu estudava Às 2h? Às 2h, claro, primeira sessão às 2h. Às vezes tinha às 10h, né? Exatamente. Final de semana também. Aí, já que estamos falando aqui de curitibanices, Sim. eu estudava na época no Anjo da Guarda, na 13. Eu saí do Anjo da Guarda, eu tinha 12 para 13 anos. Saí do Anjo da Guarda, aí eu fui almoçar na casa da minha saudosa tia Maria Didi, que morava ali na Trajano Reis, na esquina da Trajano Reis com a Carlos Cavalcante, que era pertinho, né, Sim, bem próximo. do Bristol, exatamente. Almocei ali na minha tia Didi e daí fui para a sessão, entrei e aí, bum. Nossa, eu imagino. Bum. 12 anos. Aí eu fiquei obcecado por aquele filme. Obcecado. Eu vi aquele filme no cinema, naquele ano, eu Sozinho? acho que sozinho, na maioria das vezes. Às vezes com meu pai, às vezes com a minha irmã. Com meu pai eu acho que eu vi umas 3. E daí eu fiquei obcecado pelo filme, ainda muito pela coisa da história do Egito Antigo e tal, mas também na coisa da aventura, que era um barato, Não, do cenas personagem, cenas maravilhosas, incríveis. Incríveis, até hoje. E aí, vendo aquela minha obsessão pelo filme, na época os filmes demoravam para sair em VHS, né? Eles demoravam bastante. E a única coisa que tinha para ver de novo em casa era que meu pai conseguiu achar, era um VHS do Making Off do Caçadores da Arca Perdida. Pô, mas Tinha que achado! 2 programas de Making Off. Meu pai me deu de presente. E no Making Off tem uma cena que aparece o Spielberg dirigindo a Karen Allen naquela cena do campeonato de pinga, que é bem no comecinho, sim. que é maravilhosa aquela cena, como é bem dirigida aquela cena. E a hora que eu vi ele dirigindo e depois a cena feita, e daí no making off eles mostravam a voz dele ecoando na cabeça dela para ela fazer a escolha dramática para a cena ficar bacana e tal. Aí me deu um clique. Eu disse, é isso que eu quero fazer para a vida. É isso. Com 12 para 13 anos me deu esse clique e eu quero fazer cinema. E obviamente naquela época todo mundo dizia para mim, não, isso aí é hobby, não é trabalho, não existe isso. Mas os anos foram passando, aí a gente pode ir conversando de pouquinho, porque senão eu vou me avançar. Só um pouquinho, mas os seus pais nunca te incentivaram? Assim, Ó a terapia. Sim, me incentivaram, mas sempre fazendo com que eu tivesse algum tipo de pé no chão. O plano B. O plano B, o que meu pai, uma expressão clássica do meu pai, que ele falava a economia da mão para a boca, de ter o básico, de você ter o básico. E aí, enfim, eles me incentivaram, sim, mas sabendo que era difícil. E assim, não tinha curso de cinema em Curitiba, né? A coisa mais próxima que tinha para mim, era jornalismo e artes cênicas. Na época, eu fui fazer vestibular de jornalismo no ano do Vale Tudo, que todo mundo foi fazer jornalismo por causa do personagem da Lídia Bronte. Lídia Bronte. Da revista Fashion Total. Exatamente. Maravilhosa. E eu queria fazer por causa do cinema, mas todo mundo estava querendo fazer por causa da Lídia Bronte. E aí eu fiz jornalismo, não passei, graças a Deus, nada contra. E estou falando para mim, me passei em artes cênicas, que na época era... Sorte nossa.
que na época era um curso co-administrado entre Guaíra e a PUC. E eu tive a sorte de ter Nossa, eu tô falando de tanta gente saudosa hoje aqui. Ai, tá que ficando, bom, que bom. que já se foi. A ideia é essa mesmo. Que se foi recentemente, que foi meu mestre Hugo Mengarelli. E o Hugo, ele trabalhava com cinema e com teatro. E sabendo que eu tinha mais conhecimento de cinema do que de teatro, e ele também curtindo esse diálogo no cinema, ele fez a ponte para mim, do cinema para o teatro. E aí eu passei a entender o teatro como uma forma de expressão, exatamente como no cinema. Tanto que, por muito tempo, as pessoas falavam assim, as tuas peças parecem filmes. Não à toa, né? Mas você usou muito a linguagem da projeção nas tuas peças, né? O tempo todo você estava ali querendo... Era um namoro que você queria... A partir do momento que essa tecnologia ficou ao alcance financeiramente, no início dos anos 2000, final dos anos 90, aí eu passei a usar direto mesmo, como esse lugar intermediário, assim, que, aliás, voltando à pergunta anterior, eu sempre falava, né, de que eu gostava desse lugar limite entre o cinema e o teatro, principalmente no teatro. Mas é engraçado, o Morgue Story, que a gente fez como peça e depois como filme, quando a gente fez como peça, um monte de gente dizia, nossa, é super cinematográfica, né? E aí a gente fez o filme com o mesmo elenco, tudo, né? Eu amo essa peça. Era um lugar de conforto para mim, assim, porque era meu primeiro longa, então eu digo, vou adaptar a peça, mas sabendo que todo mundo dizia que era super cinematográfica. Aí eu fiz o filme e todo mundo diz, nossa, como é teatral esse filme, né? Fazer o quê? Eu aceito. Só aceito. Desde que seja legal, que vocês estejam curtindo, tá valendo. E foi uma obra assim que foi uma espécie, eu detesto essa palavra, mas vou usar, claro, um divisor de águas dentro da tua carreira, Morgue Story, né? Em termos de premiação, em termos de reconhecimento, em termos de projeção, em termos de visibilidade. Você acredita que a Morgue Story tenha te proporcionado tudo isso? Mais do que divisor de águas, foi uma injeção de reanimator, assim, né? De voltar dos mortos. E inclusive a peça fala muito sobre isso, né? Sobre você estar voltando dos mortos. Porque eu tinha feito uma peça alguns anos antes e que tinha sido um fracasso gigantesco de público, crítica, espiritualidade, tudo. Foi um caos. E aí baixou a minha moral a ponto de eu não querer mais fazer teatro mesmo naquela época. Mas naquela época era por uma mágoa, não pelo cansaço de hoje. Era por uma mágoa mesmo. Um ressentimento, um trauma e tal. E passei a me dedicar era o período, era final dos anos 90, início dos anos 2000, passei a me dedicar a estudar as ferramentas de audiovisual digital que estavam começando a surgir, né? Os computadores com portas de vídeo digital, né? Época Firewire, que era a porta de conexão com as câmeras digitais, aquelas primeiras câmeras mini DV e tal. Aprendi a mexer em Final Cut, em After Effects, essas coisas, e fiquei alguns anos fazendo vídeos pequenos, assim, sem pensar em voltar ao teatro. E aí o Morgue Story tem uma história engraçada, e eu sempre vou falar que eu devo muito. Essa é a primeira pessoa muito viva que eu estou falando aqui. Minha mãe está viva também. E tá muito bem. Mas a segunda agora é a Mariana Zanetti. Porque na época que eu inscrevi o projeto na Lei Municipal de Incentivo, foi em 98. Foi antes de eu desistir de fazer teatro por essa mágoa. Só que eu estava com um problema, faltava documentação e tal, e a gente acabou botando o projeto no nome da Mariana. Mas era um projeto da Vigor Mortis. A Vigor Mortis ainda não existia pessoa jurídica ainda, então não tinha como inscrever projeto.
E era uma fase muito confusa da lei de incentivo, que estava demorando, era tudo aprovado, mas demorava muitos anos para você liberar para captar. Então foram, sei lá, 4 anos entre inscrever o projeto e o projeto ser aprovado para captação, e mais 2 anos para captação e realização. Ou seja, 6 anos. Nesse período eu já tinha desistido. E daí, quando liberou, a Mariana disse assim, Paulo, aquele projeto lá, Morgue Story, tá liberado, vamos fazer? Eu digo, putz, Mari, eu desisti, não quero mais fazer teatro e tal. Ela, não, você vai fazer. E ela insistiu e bateu o pé comigo, dizendo, não, você vai dirigir. E aí, já que eu estava desencantado, eu acabei fazendo uma escolha que foi a escolha mais certa que eu podia fazer e não sabia. Eu posso usar palavras de baixo calão aqui? Pode. Quando a gente faz um pi. Faz um pi. Eu toquei o foda-se. Pi. Eu toquei o foda-se e disse, eu vou fazer uma peça de teatro com tudo aquilo que eu gosto, mas que as pessoas dizem que não é bom. Que são as minhas tranqueiras de horror que eu amo. Evil Dead, olha só, né? Recentemente estão voltando a falar de Evil Dead. Teve o filme novo, né? Do Evil Dead. E o 5º filme do Evil Dead, lançado em 2023. O primeiro é o melhor de todos. E eu gosto mais do segundo. O segundo é o da mão, que ele é o da mão, exatamente. Da mão é ótimo. E no Morgue Story a gente faz homenagem ao 3º, que é o mais ridículo de todos, mas é muito divertido. E que dá o tom do que era para peça ser, que era ao mesmo tempo ter a aparência de séria, mas é engraçado, né? Tudo engraçado. Então você não se preocupou com os outros, você se preocupou com você. Exatamente, eu fui a primeira pessoa do público. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que a gente tem muito projeto que a gente quer fazer, mas desses projetos que a gente quer fazer, a gente também quer ver? Você também quer ver? Você vai ter prazer em ver esse projeto, em assistir, em sentar na plateia e assistir, de verdade mesmo? E aí eu fui por esse lado. E assim, com a expectativa de que a peça ia cumprir lá a sua temporada, ia ter um publiquinho lá na casa protocolar. Eu ia estar feliz com ela. Eu ia estar feliz com a peça. Era isso que importava. Ia ter um público lá, uma ocupação de, sei lá, 30% da casa durante a temporada, e daí depois eu volto para o meu autoexílio. E aí no primeiro dia, 2 horas da tarde, já tinha pessoas estranhas querendo ingresso. Eu já achei estranho. Não eram só os amigos, né? Não eram os amigos. Exato. Exatamente. E chegou de noite, lotado, um monte de gente para fora e tal. No começo da peça, e isso eu sei por causa de uma amiga também, que estava na estreia da peça, e a primeira cena que tem aquela coisa canastrona, e agora, como é que a gente sai daqui? Eu não sei como a gente sai. Ela disse que ela baixou a cabeça e disse, ai, que vergonha, ai, que interpretação ruim. Mas aí a peça foi caminhando, e ela foi entendendo que tudo aquilo era intencional e era para fazer rir. Assim mesmo. E daí quando a cena se repete, né, que é aquela cena do começo do prólogo, ela repete lá no final, ela estava vibrando e gargalhando. Então foi muito bacana ver essa evolução do público, né, junto com a peça, né, de começar com estranhamento e depois terminar super conectado com a peça. E no final da primeira apresentação, eu só olhei para baixo e disse, putz, a vida, voltei. Era isso que eu queria. Voltei. Não era nem isso que eu queria. Não. Era isso que eu precisava. Sim. E tinha referências musicais, a música do final que você joga no final. Sim, a música da Kate Bush, né? A Kate Bush, que é uma música super, né? Que é o Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma música super gótica, como o livro, né?
e que cabia ali naquela coisa de terror, só que a música ficou meio esquisita, ridícula, por causa daquele hiperagudo da Kate Bush. E casou direitinho. Mas funcionava super bem. E originalmente era ABBA, mas aí eu vi que não funcionava muito bem. Eu digo, não, é Wuthering Heights da Kate Bush, tem que ser. Foi ali que você descobriu que esse gênero meio de horror, mas um horror que não é um horror, iria ser determinante, iria ser um tema que você iria usar de maneira mais recorrente, porque você, depois do Morgue Story, você fez outras peças também com a mesma pegada, né? Com uma pegada também meio de terror, né? Mas não um terror de fantasma, nem de assombração, né? Nem de demônio, é um terror mais psicológico, que às vezes você trabalha com. E de sangue, e muito sangue. Muito sangue. Então, que daí vem de uma coisa a minha dissertação de mestrado era sobre o Théâtre du Grand Guignol, o Teatro de Horror de Paris, que foi um teatro que existiu entre 1897 e 1962 e que se especializou em narrativas de horror e violência. E aí a Vigor Mortis, né, a companhia que eu montei logo depois que eu terminei o mestrado, ela era para ser um espaço para experimentar esse tipo de linguagem, né? Pensando no contemporâneo, né? Em dialogar, né, o Grand Guignol de maneira contemporânea. E inicialmente, né, as primeiras peças que a gente fez eram umas peças super experimentais e doidas e tal, inclusive aquela que foi o Trauma. Que você não quer nem lembrar o nome. Não, eu falo, era DCV XVI, Eis o Filho da Luz, sobre o Febrônio Índio do Brasil, que é o tema da minha tese de doutorado hoje, que eu estou fazendo doutorado. Que foi lançado, acho que no Festival de Teatro de Curitiba. Foi, exatamente. Boa, foi. 90. Exatamente, né? 99. E aí, agora eu perdi o fio da meada. Enfim, o Grand Guignol. E então era um espaço para experimentar isso. Só que na primeira ideia que eu tinha do que o Grand Guignol deveria ser de verdade, ele deveria ser chocante e dramático. Só que não precisa para ser bacana. Nem chocante, nem dramático. Ele pode ser lúdico, como são os filmes do Sam Raimi, os Evil Dead, que eu gosto tanto. Digo, por que eu não... E divertido também. Divertido. Por que eu não trabalhei isso que eu gosto? Por que eu estou indo contra? Eu vou continuar sendo Grand Guignol, mas eu vou estar entendendo que que pode ser divertido também. Então, eu dei espaço para o riso, para que essa violência, que está num lugar também meio, né, dos primeiros filmes do Tarantino e tal, ela seja caricata, ela seja divertida, né? Vídeos, o Pulp Fiction, o Kill Bill, né, e tal. Então tem uma coisa caricata, cartunesca, que é legal e que funciona muito bem com o público também, que eu gosto muito. Eu não tô... talvez até eu goste mais. Só que o bacana das experiências com a Vigor Mortis é que a gente nem sempre fez só a violência lúdica, né, que eu chamo, a violência divertida, caricata, né? A gente fez o Manson Superstar, que era uma peça que contava a história do Charles Manson e da Sharon Tate, e a gente terminava a peça com a cena do assassinato da Sharon Tate. E eu demorei muito tempo para entender que as pessoas gostavam da peça, porque eu estava acostumado em as pessoas aplaudirem e vibrarem com a peça e tal, e tinha deixado para trás, né, aquela preocupação obsessiva em ser chocante e dramático. Só que a história da Sharon Tate, óbvio, eu estava dando um tom de seriedade. E queria que tivesse esse tom de seriedade e de impacto. Mas eu não achava que o público ia comprar tanto. Óbvio, toda a equipe ali, todo o elenco se dedicou para burro para fazer a cena ter o maior impacto possível. E o resultado é que as pessoas não aplaudiam no final. E não aplaudiam, depois eu fui ouvir de algumas pessoas, não porque não tinham gostado, mas porque não cabia
Aplaudir aquilo ali. Eu acabei de ver uma cena de uma mulher grávida sendo assassinada por uns loucos. Como é que eu vou aplaudir isso? Não cabe. Não cabe. E as primeiras peças, eu não queria que o público aplaudisse. Então eu acabei voltando para esse desejo, só que acontecendo de uma maneira mais orgânica. Então a gente já experimentou o horror e violência de diversas formas. De maneira divertida, de maneira séria, de maneira intermediária e assim vai. Já teve gente que desmaiou nas nossas peças. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Claro. E essa última que você falou que fez uma turnê pela rua, que é o circo... O Circo de Curiosidades do Dr. Lau. Esse daí não é Não, essa é o que a gente chama de peça seca. Que não tem sangue. Não tem sangue escorrendo. Mas é mais infantil também, é para um público menor. É para todos os públicos, né, que eu chamo. Não só para criança, mas para os adultos também curtirem bastante. Essa é até para crianças. É até para criança, inclusive. Como Lobos nas Paredes, que era uma peça que a gente fez em 2015 e que era uma adaptação de um livro do Neil Gaiman e Dave Gibbons. E aí eu tinha isso para mim. É uma peça para toda a família. E o retorno que a gente teve foi do Lobos nas Paredes foi esplendoroso, que as pessoas falavam assim, inclusive de conexão entre pais, mães e filhos durante a peça, que se eu contar eu choro. E no Circo de Curiosidades do Dr. Lau também, porque tinha muitos pais que lembravam do filme, né, que foi um dos motivadores, né? A história do Circo do Dr. Lau é originalmente um livro, mas depois foi adaptado nos anos 60 para um filme chamado As Sete Faces do Dr. Lau, que é um grande clássico da Sessão da Tarde. Passou inúmeras vezes na Sessão da Tarde. Milhares. E marcou pesadelos de muitas crianças daquela época, Traumas. inclusive eu. Porque ele é meio estranho, né? Diabólico. Ele era censura livre, mas tinha umas cenas bizarras, né? Lamento dizer que a gente acabou também criando algum desses traumas nas crianças. Que foram ver que ficavam muito chocadas. Faziam assim. Principalmente com a cena da Medusa. Quando a Medusa transformava a mulher do público em pedra. Que as crianças achavam que era de verdade. Que ótimo. E o público vibrava. Aquela cena era de longe a cena mais legal. E o público vibrava e tal. Que a Caroline Herrig, que fazia as duas, né? Que ela fazia a Medusa, que aparecia só no reflexo no espelho, que na verdade era um monitor, né? E monitor de TV com ela caracterizada de Medusa, e ela fazia uma mulher do público, que era uma mulher impertinente, anti-vax, que não acredita nas coisas, do que dizem e tal. E daí ela, eu vou provar que isso aqui tudo é uma bobajada, e ela entrava lá atrás e pum, caía do lado a estátua de pedra dela, e o público adulto fazia uau, aplaudia e tal, e as crianças ficavam. A Carol, ela teve que um dia, acho que foi o filho do Demian Garcia, que faz as trilhas para os nossos trabalhos também, que é um quase doutor, inclusive, agora professor no curso de cinema também. E o Tom, filho do Demian, ele ficou tão chocado que a Carol depois teve que mostrar a estátua e ela, que era só brincadeira para ele. Contou o segredo. Contou o segredo para ele sossegar. Fazer o choque, Bárbara, né? Deixa eu fazer. Eu acho que é tudo cascata do Paulo que ele vai para o teatro, porque ele está falando com a paixão da peça de teatro, que eu acho que você vai voltar para fazer teatro. Eu já disse que a não, tua não paixão falei é não. tão... A minha paixão é grande. Agora é cinema, agora a minha paixão é grande por contar a história e por ver o público reagindo a essas histórias. Se eu pudesse, assim, ir em todas as sessões, e o Morgue fazia isso. Eu ia nas sessões incognito,
e ficava que nem o Frank Capra, o cineasta Frank Capra. Escondido lá ele atrás. fazia isso, ele ficava, o Billy Wilder também fazia, de ficar escondido no público para ouvir a reação. Para ver a reação. A reação legítima do público. E é muito gostoso. Eu acho que esse momento de você mostrar a tua história e ver a tua história chegando no público é o mais legal. É essa a minha paixão. Daí pode ser no teatro, pode ser no cinema e tal. Sim, não, que você O falou, mecanismo hoje em dia, de preferência, é o cinema. Mas eu acho que o teatro ele te traz, talvez, uma opinião aqui, um retorno mais imediato. Você vê a coisa acontecer. No cinema está tudo escuro, a pessoa pegou e está vendo num streaming, no sofá da casa dela, e você não tem essa possibilidade de estar infiltrado no meio da plateia e sentir esse calor e essa reação da plateia. Eu acho que tem essa... tem as perdas e ganhos, né? Na coisa. Você mostra para mais gente quando é filme, com certeza. Sim. Mas daí não tem como você ver o público reagindo na hora, pelo menos não sempre. Mas eu já vi bastante disso, tá bom. Ô, Paulo, a gente estamos chegando agora na reta final do nosso... Gente, eu falo, desculpa. A produção está me avisando que... Mas eu queria, antes de encerrar... Não, eu também quero falar uma coisinha. Peraí, mas deixa eu perguntar uma coisa para ele. O que você está assistindo? Que ele falou em streaming já. O que você está assistindo? Alguma série legal para indicar? Alguma coisa? Tenho. Pesada, hein? Ok, adoro. Pesada. Bom, tenho duas. Uma pesada e uma leve. Uhum. Uma pesada e uma leve. A pesada eu tô demorando um pouquinho mais para ver, porque, enfim, a gente precisa estar com um espírito bom. Mas é muito legal. Que é a versão para série de Gêmeas Mórbida Semelhança. Ai! O filme, que na verdade também é a partir de um livro do Cronenberg, agora está como série com meu Deus, me fugiu o nome da Rachel Weisz fazendo... eu adoro a Rachel Weisz. A Rachel Weisz fazendo é as irmãs Mental, né, que são essas duas ginecos que têm obsessões meio estranhas. A Rachel Weisz é da Múmia? É da Múmia. Então tem Rachel Weisz em dose dupla. E aí tem algumas coisas bonitinhas ali, tipo a personagem em questão, né, que está tentando engravidar, mas não consegue. O nome dela na série é Genevieve. E em homenagem a Genevieve Bujold, que fazia essa personagem no cinema, né? Enfim, e no cinema era o Jeremy Irons, também maravilhoso. Maravilhoso. Essa era a série que, se você me dissesse, vamos fazer uma série dos Gêmeos Mórbida Semelhança, pelo amor de Deus, né? Te dá um tapa. Quantos episódios? No meio da sussa. Eu acho que está com 10 episódios no Amazon Prime. Tá. E episódios longos. 1h10, 1h15. Essa é a pesada. Essa é a pesada, porque é bem deprê. Assim como o original do Cronenberg é bem deprê. Mas está muito bem realizada. Está muito bem realizada mesmo. E maravilhosamente interpretada, que a Rachel Weisz destrói tudo. E a peça... Olha lá, olha a peça. Olha o ato falho. E a série Feel Good, né, para você se sentir bem, é a da Apple TV, que está na última temporada, terceira e última temporada, o Ted Lasso. Ai, amo. Amo o Ted Lasso. Estava vendo hoje de manhã, inclusive. Adoro. Ele é o máximo. É uma delícia. Ele é um fofo. É uma delícia. Queria ser amiga de Ted. Semana passada. E é legal porque é uma série que mostra, né, como ele é uma pessoa feliz, pra cima e tudo mais, mas como boa parte do tempo ele está fazendo tudo isso para esconder uma tristeza enorme que ele carrega. Familiar. Mas ainda assim é muito bacana. O penúltimo episódio que eu vi terminava com super, super pra cima, com um mantra que eu tô cantando até agora, que é Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. E eu acho que é isso aí que tem que acreditar também.
É isso aí. Ai, que maravilha, Paulo. Muito obrigado por participar do podcast E aí Curitiba. Para aí só um pouquinho. Nós temos esse lanche que a gente não pôde fazer. Sim, isso vai entrar nos a gente agradecimentos. não pode fazer o lanche aqui por causa do equipamento. É óbvio que né? não. Mas temos Mas aqui a gente vai para Vamos outro fazer lugar. agora. as Vamos fazer delícias agora. da Saint-Germain Da Ecoville. Saint-Germain, eu sempre fui tão entusiasta da Saint-Germain. Ela continua maravilhosa e Nosso trouxe aqui parceiro. várias guloseimas para a gente matar nossa fome. Tem daqui a Saint-Germain pouquinho. no centro? Ainda não, né? Tem Não, que ter. essa é da Ecoville. Ecoville. É da Ecoville, aquela eu sei qual é. Então, só para terminar aqui, que a gente falou antes de entrar no ar, sim, nós somos orgulhosos moradores do centro de Curitiba. Sim. Somos. Nós todos aqui. O que você mais gosta no centro de Curitiba? É sentir Curitiba por todos os lados. Pensava que eram os vizinhos. Eu também achei que ele fosse dizer isso. Pô, Paulo, somos Agora vizinhos, vamos acabar, amigos. né? Agora vamos encerrar então. Ah, tinha uma resposta certa Era a só. gente, Nós, claro. os vizinhos. Tinha a uma vizinhança. resposta. Eu não posso dizer de maneira ampla, tem que ser só vocês, seus egoístas. Não, a gente não sente amado assim. Paulo, então, Muito obrigado, Paulo. beijo. Valeu. Beijo. Obrigada. Adorei conversar contigo. Eu adoro conversar contigo. Adoramos, né? a gente Sempre. adora você. Isso aqui foi um podcast, sério? Pra Foi. mim era só um Não, papo videocast, normal. cadê? Videocast. Não sei qual delas aqui. Uma Qual delas. Uma delas. Uma Aquela, delas. Ali. a do meio. Beijo. Beijo. Obrigada, Paulo. Beijo, lição máxima. Ah, você que é.